O Bruno Pinheiro está me chamando com notícias lá de Brasília. Bruno. A gente segue daqui sim, juntos e girando a nossa reportagem. Vamos falar com ela, Janaína Camelo, que nos conta sobre a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República, que solicitou uma autorização para uma cirurgia urgente. Janaína Camelo é quem tem os detalhes. Novamente, muito bem-vinda. Nos conte, então, sobre esta cirurgia. Já tem uma expectativa de autorização? O que deve acontecer com Jair Bolsonaro? Pois é, Bruno, agora é esperar uma resposta do ministro Alexandre de Moraes com relação a isso. Agora há pouco, a defesa ali peticionou, apresentou esse novo pedido para uma cirurgia urgente, né? Que Jair Bolsonaro seja submetido a uma cirurgia urgente e no mesmo pedido faz novamente a solicitação ali de uma prisão domiciliar humanitária. Então, esse pedido para cirurgia urgente, a defesa faz depois que Jair Bolsonaro foi submetido a um exame de ultrassom na própria instalação, na própria Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Foi um exame ali que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Isso depois que a defesa alegou que Jair Bolsonaro ele sofre de um diagnóstico ali de hérnia inguinal e que houve uma piora dessa condição de saúde. Então, depois desse ultrassom, esse ultrassom comprovou que ele tem sim o diagnóstico de hérnia inguinal e que depois desse exame, então, a defesa pede que ele seja levado até o hospital, que passe por cirurgia e que fique internado ali num período entre 5 e 7 dias. Esse exame, Bruno, aconteceu depois que a defesa já tinha feito esse mesmo pedido na semana passada para que Jair Bolsonaro passasse por uma cirurgia de urgência, mas na ocasião o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, pediu que a Polícia Federal elabore ali um laudo pericial no prazo de 15 dias para comprovar se realmente há essa necessidade de Jair Bolsonaro passar por uma cirurgia, né? Então, fez esse pedido a Polícia Federal. O ministro deve esperar ali um laudo da Polícia Federal para, de fato, ali dar uma resposta à defesa de Jair Bolsonaro. Então, nesse pedido de hoje, a defesa diz o seguinte, que a partir do exame que foi feito de ultrassom, o médico responsável ali pela equipe que acompanha Jair Bolsonaro, que é o Dr. Cláudio Birolini, elaborou um novo relatório médico no qual, de forma expressa e fundamentada, reitera a necessidade de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico com internação hospitalar, sob anestesia geral, com tempo estimado de permanência ali no hospital entre 5 e 7 dias. Essa foi a alegação de agora da defesa de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele pediu essa perícia pela Polícia Federal, ali de 15 dias, ele alegou, por exemplo, que os exames que foram apresentados na ocasião pela defesa de Jair Bolsonaro são exames antigos. Então, por isso que os advogados pediram esse novo exame de ultrassom, foi realizado o exame, foi comprovado que realmente, de fato, há um diagnóstico de hérnia inguinal e que, segundo a equipe médica, o médico que trata de Jair Bolsonaro, o Dr. Cláudio Biroli, disse, então, que há, sim, a necessidade de uma cirurgia urgente. Agora, é esperar se o ministro Alexandre de Moraes vai dar alguma resposta já por agora, Bruno, ou não, ou se vai esperar aqueles 15 dias que ele já tinha determinado à Polícia Federal para uma perícia sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Bruno. E a gente conta com você aí, Janaína Camelo, de olho no STF, com as movimentações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero ouvir do Acácio Miranda, Acácio, e fazer uma rápida retrospectiva aqui, olhar rapidamente no retrovisor, não muito distante, porque é uma decisão também do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Fernando Collor, levou ele para uma penitenciária em Alagoas. Ele fica alguns dias, o seu advogado ali elabora uma defesa alegando várias complicações de saúde. Fernando Collor diz ali numa audiência que não tinha aquelas complicações, vai inclusive na contramão do que o seu advogado estava colocando naquele documento, e a domiciliar foi atendida. Qual é a diferença justamente das duas situações de Fernando Collor, ex-presidente que foi para domiciliar, e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com essas complicações, como a sua defesa está alegando nos autos no Supremo Tribunal? Fisicamente é uma questão clínica e é óbvio que nesse contexto a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais grave que a situação de saúde do ex-presidente Collor.
o que lhe é, neste contexto, um elemento favorável. Em segundo lugar, juridicamente, a prisão domiciliar leva em conta a faixa etária e circunstâncias relacionadas à saúde, o que os dois preenchem. A grande diferença é que Bolsonaro tem uma condenação recente, enquanto a condenação de Collor remontava a mais de uma década, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro está no auge da polarização. E, obviamente, ele acaba fazendo ataques contra o Supremo Tribunal Federal, acaba fazendo ataques contra o Poder Judiciário, e essas circunstâncias acabam irritando, e é natural que irritem os nossos ministros. Óbvio, a gente tem uma brincadeira no mundo jurídico que juiz não é gente, não é o Acácio quem decide, é o cargo exercido por essa pessoa. Então, ataques à pessoa não deveriam afetar a decisão, mas é o que se tem acontecido em termos práticos. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, juridicamente, o preenchimento dos requisitos é o mesmo. Consequentemente, os dois poderiam ostentar a mesma situação, que é a prisão domiciliar. Vamos ouvir também as análises do João Belucci. João, quero ouvir de você, e tem um ditado, pelo menos lá no interior, lá em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, se diz que o exemplo, ele arrasta. Quando a gente vê a dificuldade para os advogados do ex-presidente conseguir uma domiciliar, é a justiça dando um sinal, dizendo, olha, isso é para que não se repita, para que quando alguém quiser fazer algo semelhante, lembrar que ele teve essa condenação, ele sofreu essas consequências. É uma questão de honra e de um recado entre linhas para que isso não se repita de forma alguma ou com quem quer que seja, autoridade ou não. É algo com essa linha? Me parece que é algo nessa linha e também com a excessiva politização da Suprema Corte, que a Suprema Corte, a lógica das Supremas Cortes mundo afora, é que elas decidam pontualmente alguns casos por ano, né, que seriam juízes de notável saber jurídico, né, que passam pela sabatina do Senado, indicados pelo Executivo, enfim, decidam poucos casos. Mas no caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a Constituição, por ser muito aberta e abranger tudo de tudo, os juízes do Supremo decidem tudo de tudo, até a execução da pena, né, que no caso do Jair Bolsonaro estão decidindo o Alexandre de Moraes sobre a execução da pena, o que seria muito mais saudável ele abrir mão de tocar a execução da pena, até porque o Supremo Tribunal Federal tem muito mais atividades e muito mais casos para se preocupar do que com a execução de pena. Então ele deveria abrir mão para a Justiça do Distrito Federal tocar. Em assim não sendo, acaba-se todo dia tem uma novidade, já que o Jair Bolsonaro apresenta evidentes comorbidades, como os médicos disseram, e ao que tudo indica o laudo confirmou, então ele precisaria passar por cirurgia. Vai o Supremo Tribunal Federal, na figura do juiz Alexandre de Moraes, decide as visitas, pede a perícia, então fica atuando nesse caso, o que é muito ruim para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Como o Acácio bem colocou, o Jair Bolsonaro atende os requisitos da legislação. Ele já estava, inclusive, numa prisão domiciliar. Então, acho que é saudável, salutar que se conceda para ele ficar em casa, primeiro para fazer a cirurgia, depois para ficar em casa, como tantos outros presos no Brasil. Acontece com muitos presos. A gente sabe que é concedido esse direito e que também seja permitido a ele falar, porque até hoje ele está impossibilitado de falar, de externar sua opinião, de falar sobre o cenário político, e o que ficará muito ruim é se liberar ele de falar após a eleição. Aí vai ficar parecendo que era por causa das eleições. Então, permita que ele fique em casa e permita que ele fale, porque todos têm o direito de falar. Até temos presos por diversos crimes aí que dão entrevistas com frequência. Então, não faz sentido que o Jair Bolsonaro não possa manifestar sua opinião, sendo ele até hoje o grande líder do que se chama de direita no Brasil. Relembrando que ele descumpriu algumas medidas cautelares quando estava em prisão domiciliar e por isso foi colocado em regime fechado.